Bom dia, Manaus. Bom dia para todo o Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico para Manaus e para todo o interior. E você pode participar pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. Vamos à primeira participação do público nas ruas. Já temos alguém fazendo uma pergunta. Gostaria de perguntar como eu devo me relacionar com casos de negligência médica e de maus tratos dentro de consultório. Eu gostaria de saber como proceder e a quem recorrer. Bom, doutora Cléo Carvalho, senhora engenheira florestal, obrigado pela participação. Existem vários procedimentos nestes casos. Primeiramente, você pode ingressar com uma representação contra o médico no Conselho Regional de Medicina, para que seja apurado pelo Conselho se houve realmente negligência médica e maus tratos no consultório. Então, você pode registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia para que seja formalizado um procedimento apuratório para que seja verificado se houve realmente o crime e encaminhado para a justiça. Se for crime de menor potencial ofensivo, vai para um juizado especial criminal. Se for um crime com maior potencial ofensivo, vai para a justiça comum. Mas é muito importante destacar que cabe também uma ação civil pedindo danos morais e danos materiais. É importante esclarecer que você tem que provar que houve negligência médica por meio de laudos, exames de corpo de delito, testemunhas e todo tipo de provas em direito admitidas. Caso contrário, você não será bem-sucedida nessa ação. Não é fácil provar o nexo causal, se houve realmente uma negligência médica, mas os caminhos são estes: Conselho Regional de Medicina, parte criminal e parte civil. Preste bem atenção o que eu vou lhe falar, porque apresentar uma denúncia sem fundamento, o médico acusado pode reverter a situação e pedir danos morais por uma acusação que não conseguiu provar. Certifique-se de que suas teorias legais são coerentes, que sua denúncia está apoiada em fatos reais, antes de proceder com o processo. Em caso de uma cirurgia, por exemplo, se o médico fez os exames chamados riscos cirúrgicos, observou todos os detalhes importantes para não colocar em risco a vida do paciente, acontece que muitas vezes o paciente vem a óbito, falece, mas é importante distinguir um caso de uma fatalidade de um erro médico. Então, se no caso de maus tratos no consultório, é importante reunir provas para levar o problema para um juiz. Você pode filmar, arrolar testemunhas que presenciaram o fato, porque caso contrário, não vai prosperar essa acusação. Se o médico errou, tem que pagar pelo erro, mas normalmente, em caso de morte do paciente, é considerado crime culposo, aquele que a pessoa não tem intenção de matar. É uma penalidade branda, mas cada caso é um caso. Então, doutora, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu sintetizei, mas se você tem certeza que o seu caso é um erro médico, reúna provas
para você não fazer uma acusação sem ter um fundamento legal. Temos uma pergunta das redes sociais, por favor. Licença paternidade passou para 20 dias, Jorge da Cidade Nova. Sim, foi aprovada no mês de março a lei que aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias. Mas é importante ressaltar que nem todos os trabalhadores têm direito ao período maior, apenas os que são empregados de empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã do Governo Federal. A Empresa Cidadã é um programa do Governo Federal. Ele foi criado no ano de 2008 e já dava isenção de impostos para empresas que aceitassem aumentar de 4 para 6 meses a licença maternidade de suas funcionárias. A ampliação vale também para homens que adotarem filhos. Isso já valia para as mães também. O programa Empresa Cidadã permite que a empresa deduza dos impostos federais o total da remuneração do funcionário nos dias de prorrogação da licença paternidade, no caso, como já ocorre com os 2 meses extras da licença maternidade. A regra só vale para as empresas que têm tributação sobre o lucro real. Para o pai permanecer por mais tempo afastado do trabalho, é uma oportunidade de participar ativamente dos cuidados iniciais com a criança e de exercer seu papel na família. Isso é muito importante. Com uma licença reduzida a 5 dias, poucos pais conseguem sequer acompanhar a primeira consulta do bebê ao pediatra, não é verdade? Então, primeiros dias do bebê é um período importante para estabelecer vínculo afetivo. O pai que tiver interesse em requerer essa licença extra, ele tem que informar a empresa 2 dias após o parto, para que ele possa ter então essa licença de 20 dias. Bom, meus nobres, essa questão da licença paternidade de 20 dias é muitíssimo importante, porque quando um bebê nasce, muitas pessoas não têm a sensibilidade de perceber que esse bebê precisa do pai também, não é só da mãe. A mãe ela já está naquela situação debilitada do parto e ela precisa do pai ao lado dela para contribuir com ajuda nos cuidados com a criança. Mas também é importante dizer que se o pai tem direito a essa licença extra de 20 dias, ele não pode arranjar um outro trabalho. Ele tem que ficar somente à disposição do filho que nasceu. Por isso você tem que ter muito cuidado, porque um pai que pega uma licença de 20 dias, licença maternidade, ele não pode pegar essa licença de 20 dias e fazer um bico por fora, fazer um trabalho extra para ganhar um dinheiro a mais. Ele tem que ficar à disposição do bebê, ao lado da família. Caso contrário, ele pode perder essa licença extra. Meus nobres amigos, obrigado pela atenção. Eu espero ter respondido essa questão. Se precisa de algum esclarecimento extra, entre em contato com a nossa produção, que teremos o maior prazer de esclarecer melhor. Muito obrigado. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Logo após o intervalo, nós teremos uma entrevista com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, Dr. Ivo Martins. Não saia daí que é bem rápido.
Domingo tem a segunda etapa da maior competição automobilística do Brasil. Esses gigantes vão pisar fundo. E lá vão eles! A cada curva você vai se arrepiar e a adrenalina vai rolar solta no Autódromo de Curitiba. Neste domingo, 1h. Velocidade máxima para os brutos. Acompanhe a segunda etapa da Fórmula Truck. Ao vivo, velocidade é aqui na Band. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Dela, que não vem me dar medo de jeito nenhum, meu pai. Depois dessa ocupação, o poder público chega mais hoje em dia? Ele entrou numa profissão achando que uma coisa era outra. Essa foi a que não dá pra mostrar. De jeito nenhum a gente vai mostrar isso. Só que a gente é o braço amputado do Estado. Medo de enjoar, medo de não lidar bem com isso depois. Tô aqui, eu tô trêmula. Dia 18, nova temporada. A Liga. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. E hoje nós temos a honra de receber aqui o delegado Ivo Martins. Sabemos que o senhor tem uma vida muito ocupada devido à sua atividade e agradecemos muito a sua presença aqui no Panorama Jurídico. E gostaríamos de saber, inicialmente, em que consiste o trabalho da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, da qual o senhor é o titular. Bom, doutor, primeiramente eu queria agradecer o convite de participar aqui do programa do senhor, do Panorama Jurídico. Sei que é uma satisfação muito grande estar aqui falando em nome da Polícia Civil e podendo prestar um pouco de satisfação, né, dando contas para a sociedade de todo o trabalho que nós fazemos. Então, muito obrigado, tá, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Pois é. Bom, eu estou lá na Delegacia de Homicídios, vai fazer, aliás, fez agora, completou 1 ano, né? Estou lá 1 ano e 3 meses. Nós assumimos no final de janeiro de 2015, né? Empenhados em uma missão muito árdua, muito difícil, que era de, principalmente, diminuir os índices de homicídio que marcavam, que assolavam, né, a cidade de Manaus e o Amazonas como um todo, né? O trabalho da Delegacia de Homicídios ela consiste em apurar as infrações penais relacionadas aos crimes de homicídio consumado e de sequestro, né? Daí o nome Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nós basicamente atuamos depois que o crime ocorre, né? Quando o crime acontece, então nós recebemos a notícia do crime e a partir daí desenvolvemos as investigações inerentes àquele caso para podermos encontrar a autoria, né, daquele crime, para reforçarmos a materialidade daquele crime e encaminharmos o inquérito à Justiça para que o titular da ação penal, no caso o Ministério Público, possa oferecer a denúncia contra o autor dos fatos. Em algumas vezes, na boa parte das vezes, posso dizer que na grande maioria, nós encontramos as autorias, né? Alguns casos a gente tem dificuldade de encontrar a autoria por uma série de fatores e outros, infelizmente, a gente não encontra, mas isso é a minoria, né? Porque na maioria das vezes, graças a Deus, contando com a equipe de servidores que nós temos, conseguimos encontrar essas autorias e mandar os inquéritos para a Justiça. Doutor, quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra lá, que a delegacia encontra, para apurar realmente os autores desses crimes quando ocorrem? Doutor, nós temos várias dificuldades. Primeiro, e não é segredo para ninguém, é a falta de servidores, né, na delegacia, que o problema não é só da Delegacia de Homicídios em si, é de todo o funcionalismo público, né, que carece de concurso público, né, para poder lotar uma maneira mais eficiente e eficaz de servidores para que a gente possa efetivamente prestar um serviço com qualidade, né? Então esse é o primeiro problema que nós temos.
O segundo problema diz respeito à investigação, a atividade final da Delegacia de Homicídios, que é justamente encontrar elementos de informação que nos leve a essas autorias, né? Ou seja, às vezes a gente tem dificuldade, para que o senhor possa imaginar, de conseguir encontrar uma testemunha do fato, seja ela testemunha presencial, seja ela testemunha referida, né? Seja ela testemunha ocular, né? Então a gente tem muitas das vezes essa dificuldade. Às vezes a gente não consegue coletar uma prova técnica, né? Não consegue coletar uma impressão digital, né? E isso dificulta muito o trabalho. Então precisamos nos valer das testemunhas e muitas das vezes elas não querem colaborar. Mas assim, por mais determinados motivos, ora elas têm medo, ora entendem que isso não vai resolver, que não vai chegar a nada, mas do contrário, precisamos muito do depoimento testemunhal, que na maioria das vezes nos ajuda muito a desenrolar as investigações de homicídio. Eu estava observando, que eu acho interessante também lá na delegacia, que o senhor é titular, homicídios e sequestros, que o senhor tem também à sua disposição um psicólogo, né, para conversar com testemunhas ou acusados, para tentar descobrir a verdade com mais tranquilidade, porque eles são profissionais nessa área. Sim, né? Claro. Nós contamos com duas vertentes lá na Delegacia de Homicídios, que trabalham com psicólogos. Uma é uma pessoa que é responsável pela uma unidade, né, que nós criamos dentro da Delegacia de Homicídios, uma unidade de perfil criminológico. A gente procura conversar tanto com autores como testemunhas, tentando descobrir o perfil daquelas pessoas para poder efetivamente enquadrá-los na nossa investigação. Enquadrá-los, eu digo, não criminalmente, mas no melhor interesse da nossa investigação. Sim. Né? E nós temos essa vertente da unidade de perfilamento criminológico, e nós temos também uma política governamental que foi aprovada para a Delegacia de Homicídios e que está em via de ser implantada, que é o programa Todos pela Vida, onde funcionam também não só psicólogos, como também assistentes sociais. Na verdade, o programa que foi aprovado é o Todos pela Vida, mas a vertente é a do programa Ame a Vida, né? Que é o programa que é realizado por intermédio da Secretaria de Assistência Social, né? Então, doutor, além de prestar o apoio às nossas investigações no que pertine à oitiva das testemunhas e de eventuais acusados, esses psicólogos e assistentes sociais ainda podem atuar prestando assistência para os próprios familiares. Muito bom. Doutor, temos uma pergunta das redes sociais. Pois não. Gostaria de ler para o senhor. Como estão os índices de homicídios neste ano de 2016? Quem pergunta é Francisco do Aleixo. Pois não. Francisco, temos notícias boas. Os índices de homicídio eles têm caído no ano de 2016. Em janeiro nós tivemos um pequeno aumento, um pequeno mesmo, em relação ao mesmo período do ano passado. Fevereiro e março nós tivemos quedas efetivas dos índices de homicídio. Cerca de 18, 19% no mês de fevereiro e algo em torno disso também no mês de março. Abril também, hoje, nesta data, nós estamos com um índice de homicídio 12% menor que o mesmo período do ano passado. Então, ótimo. Os índices têm caído, né? No ano passado, infelizmente, não. Os índices aumentaram. Só um mês, foi o mês de março, no ano passado, em 2015, que teve uma queda de homicídios. Todos os outros meses do ano de 2015 tiveram um aumento, né? Um aumento que foi ocasionado por uma determinada série de fatores. Só que, apesar disso, o governo do Estado, a Delegacia Geral, né, a Secretaria de Segurança, sempre teve como prioridade a redução do índice de homicídios, e isso tem acontecido. Algumas políticas foram implementadas, algumas operações policiais foram implementadas, e isso acabou surtindo efeito agora. Posso dar um exemplo para o senhor? O exemplo que ocorreu com aquele elevado número de ocorrências que aconteceu em julho, que ficou conhecido, né, como aquele final de semana sangrento, sim, né, sim. No mês de julho, depois de 4, 5 meses de investigação, no 6º mês nós deflagramos uma operação que prendeu uma série de pessoas.
A Polícia Federal, que atua colaborativamente conosco na Polícia Civil, prendeu grandes chefões do narcotráfico amazonense, fazendo com que os índices de homicídios caíssem também. A própria Polícia Civil e a Polícia Militar, com operações pontuais, né, fez com que várias pessoas saíssem de circulação e assim também a Delegacia de Homicídios. E isso faz com que os índices de homicídios tenham diminuído bastante nesse ano de 2016 muito bom. já. Doutor, temos mais uma pergunta das redes sociais. Eu vou ler aqui para ver se... Quais os casos de maior repercussão que a Delegacia de Homicídios conseguiu elucidar em sua gestão, na sua gestão, né? Neste ano de 2016? Ou a partir de quando o senhor assumiu a titularidade dessa especializada? Ah, sim. Marta do Jorge Teixeira. Do Jorge Teixeira. Pois é, Marta, o que a gente pode dizer é o seguinte: dos de grande repercussão que causaram aí comoção no seio social, apesar de que todo crime de homicídio causa, né, uma desestabilidade social muito grande, os de repercussão todos nós conseguimos resolver. No ano de 2006 nós estamos no começo, ainda não tivemos muito, mas conseguimos desvendar alguns. Agora, no ano de 2015, posso elencar alguns para o senhor aqui e para a Marta, lá do Jorge Teixeira, que nos perguntou. Tivemos o caso dos pais que jogaram o menino na água, né? No caso Sim, me recordo. Esse caso foi um caso de repercussão nacional. Muita repercussão, é verdade. Nós tivemos o caso aí também da Ana Carolina, que foi esquartejada, né? Estuprada. Nossa, esse caso aí foi cruel. Foi um caso que aconteceu ali nas cercanias do Novo Aleixo, né? Nós conseguimos, das 7 pessoas envolvidas, nós já prendemos 5 pessoas envolvidas, né? Os outros 2 estão com prisão decretada, mas estão foragidos. Me recordo também de um caso daquele ciclista do Eldorado, que o senhor conseguiu também desvendar, né? Não, desse do Eldorado foi uma questão de latrocínio. Nós não conseguimos, infelizmente, chegar na autoria. O do ciclista que nós chegamos na autoria, doutor, foi um ciclista que era o gerente de uma loja que fica ali no São Jorge. Ele foi sequestrado ali nas cercanias do Parque dos Bilhares e apareceu morto no Tarumã com um tiro na cabeça. Esse nós conseguimos prender os executores, né? Estão presos até a data de hoje. Tivemos outros casos, se o senhor me permite também. Tivemos o caso daquele duplo assassinato que aconteceu na Compensa, no final do ano, onde um cidadão matou a mãe e filho com mais de 50 facadas. Nós conseguimos prendê-lo também. Requinte de crueldade, né? Então, teve o caso do médico assassinado também, que o senhor conseguiu desvendar isso aí? A equipe toda, né? A partir do momento em que o doutor Egídio Correia foi assassinado, né, um oftalmologista conhecido na cidade, nós envidamos diligência no sentido de encontrar. E um mês depois, um mês depois, conseguimos prender toda a associação criminosa. Muito bom. No caso que aconteceu por conta de um suposto ciúme, né, do mandante com o médico, que foi assassinado com 3 tiros ali na zona leste de Manaus. Então, teve um caso também de um advogado paraense. Sim, teve o caso do Dr. Jackson. Isso foi no primeiro dia, inclusive, que eu entrei na Delegacia de Homicídios. Eu entrei no dia 24, dia 25, o Dr. Jackson foi assassinado ali na Redenção. Foi assassinado com um disparo de arma de fogo por conta de um assalto. Chegamos à conclusão que se tratava de um latrocínio, envidamos diligência, inclusive lá no Pará, pelo fato de ele sofrer algumas ameaças de morte, porque ele era presidente da subseção de Paraopebas. Né? E conseguimos, depois de 7 meses de investigação, chegar à autoria dos dois rapazes que foram tentar roubar o advogado, né? Não conseguiram levar nada do advogado, a não ser, infelizmente, a vida dele, né? Pelo que os 2 passaram a responder por latrocínio. Vários casos, doutor. Poxa, parabéns, doutor. Muito Tem obrigado. mais uma pergunta das redes sociais. Gostaria de passar para o senhor. Aí diz assim: a Polícia Técnica tem estrutura para dar um suporte necessário à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros? É Alice, do bairro da Glória. Pois não, Alice. Nós trabalhamos em conjunto com o pessoal do Departamento de Polícia Técnica e Científica, diretamente, inclusive, com os 3 órgãos, sejam Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística e com o Instituto Médico Legal. Nós temos uma parceria diuturna em relação aos casos de homicídio e nós temos contado com todo o apoio total e irrestrito dos peritos, dos seus diretores, né, e do próprio diretor, do Dr. Jefferson, que atua diretamente no combate dos homicídios e nos auxilia naquilo que é preciso. Então, nós mantemos uma relação muito estreita, uma relação muito saudável, e a Polícia Técnica, sem dúvida, é uma grande ferramenta que nós temos na investigação dos crimes de homicídio. Ótimo. Doutor, me diga uma coisa, o senhor tem à sua disposição
aquela questão de um detector de mentiras. Como é que funciona isso aí? A pessoa não estiver falando a verdade, a pessoa realmente chegar na verdade dos fatos. Não, infelizmente não. Esse instrumento nós não dispomos dele não. Né? A gente dispõe de outras ferramentas, e aí o senhor bem falou, né, ainda há pouco, através do psicólogo, né, a gente consegue fazer algumas perguntas que nos ensinam o fato da pessoa estar mentindo ou não, né? A gente conduz de uma certa forma para saber a respeito da postura daquela pessoa, se ela tende a falar a verdade ou se ela tende a falar a mentira, mas infelizmente o detector nós não temos ainda, mas temos outros instrumentos, né? Outros instrumentos. Até porque a pessoa ela pode mentir, né? Ela não deve mentir. Não é interessante para a persecução penal que a pessoa minta. É ruim para ela. Ela pode ficar em silêncio, é até preferível, né? E o silêncio não pode ser usado em prejuízo dela. Agora a mentira pode. Então um criminoso eu posso dizer, um criminoso que pense, não é interessante falar mentira, porque a mentira prejudica a persecução penal dos fatos. Infelizmente não temos esse instrumento. Se tivesse, talvez pudesse ser também interessante, né? Mas não, infelizmente não. Doutor, uma curiosidade. O senhor entende que a sua atividade como delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, sim, o senhor lida com pessoas perigosas, o latrocida, o homicida, enfim, são pessoas que realmente, quem lida com essas pessoas tem que ter um certo cuidado, né? Sim. O senhor entende que essa sua atividade ela é perigosa? O senhor anda armado, assim, com seguranças? Ou o senhor anda tranquilo em seu veículo? Como é que a sua vida? É muito difícil lidar com essas coisas e andar com tranquilidade num shopping, ir numa praia? Não, doutor, eu tenho uma vida normal, né? Eu tenho uma vida absolutamente normal, uma vida social normal. É claro que eu não frequento determinados lugares, né? Em compensação, frequento mais outros lugares, né? Para que eu possa ir com a minha família. Mas assim, a gente tem alguns cuidados necessários, né? A gente tem alguns cuidado na hora de entrar no carro, na hora de sair, né? Cuidado de verificar aquilo que está ao seu derredor. Isso tudo nós temos uma preocupação porque nós fomos instruídos, nós fomos orientados para isso. Mas a minha atividade é perigosa como a atividade de um gerente de um banco também né? Entendeu? Então, assim, se eu for me intimidar por conta dessa situação, eu não posso ser delegado de polícia, né? Então, mas muitas vezes tem que ter um certo cuidado, porque acontece que o cidadão pode ser preso, ele pode estar numa condicional, o senhor pode encontrar ali um shopping, em algum lugar, e de repente ele guardou uma ira, alguma coisa assim, né? Já aconteceu, inclusive, se eu me permite até contar isso a título de curiosidade, estava em certo num banco uma vez, e um cidadão bateu nas minhas costas, né, e me perguntou se eu estava ainda respondendo pela delegacia tal. Falou, doutor, como é que está o senhor, tudo bem? Eu olhei para ele, não conhecia, né, não lembrava dele. E perguntei, não, tá tudo bem e tal. Ele perguntou, o senhor está lá na delegacia tal? Eu falei, não, já saí, estou lembrado de onde que eu conhecia ele. Eu falei, não, já saí e tal. Aí eu devolvi para ele uma pergunta, porque eu também tenho muitos alunos, né? Eu leciono em alguns lugares, tem muitos alunos que às vezes a gente não lembra, às vezes algum aluno, às vezes algum policial militar ou até um policial civil, né? Certo. Mas eu realmente não lembrava e eu devolvi a pergunta para ele de forma genérica. Eu falei, não, eu já saí, estou lá na delegacia de homicídios, e você está lá ainda? Perguntei para ele. Ele disse, não, doutor, o juiz já me deu liberdade provisória, eu estou na rua já agora cumprindo e tal. Se fosse uma pessoa que tivesse magoado, exatamente, podia ter acontecido alguma coisa, mas né? essa pessoa, assim, doutor, na verdade, a pessoa entende que é assim, né? Eu sou pago pelo Estado, né, para cuidar, né, para reprimir os crimes que acontecem. Se ele é um criminoso, né, eu estou trabalhando. Meu trabalho é reprimir a prática. É verdade. Né? Doutor, o nosso tempo esgotou, mas ainda gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Se o senhor quisesse falar alguma coisa que o senhor gostaria, o espaço é seu, o senhor pode ficar à vontade. Primeiro eu queria agradecer imensamente ao senhor pelo convite. Uma honra para o programa, o senhor não imagina. A honra é toda minha, eu estou sempre à disposição do senhor, só se eu chamar que eu virei com o maior prazer. Muito obrigado. Eu queria agradecer, além de agradecer a oportunidade, continuar pedindo o apoio dos seus telespectadores, continuar pedindo o apoio da população que sempre apoia a Delegacia de Homicídios nas suas ações, quer prestando as informações confidenciais, quer indo até a Delegacia de Homicídios e
nos dando, né, informações a respeito de determinados crimes, quer ligando para o Disque 181 da Secretaria de Segurança, né, até mesmo para os nossos telefones. Então, a delegacia de homicídio ela não é minha, as delegacias daqui não são minhas, a delegacia é da população. A população tem que sentir a vontade em ir até uma delegacia, procurar os seus direitos, ir até lá, conversar com o delegado, e nós estaremos de portas abertas para recebê-los. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação no programa Panorama Jurídico. Nós agradecemos muito a atenção de todos os telespectadores. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo sábado. Muito obrigado.